Você que é torcedor fanático do Glorioso, que acorda e dorme pensando no Botafogo, escute com atenção o que eu vou te contar hoje, porque o que foi anunciado nas últimas horas é simplesmente impactante. Uma bomba caiu em General Severiano. A notícia é oficial, foi confirmada por um dos jornalistas mais respeitados do país e está fazendo o torcedor botafoguense explodir de indignação, surpresa e, para alguns, até de empolgação. Mas antes de revelar os detalhes dessa negociação que movimenta cifras que o futebol brasileiro raramente vê, já vou te pedir. Se você é Botafogo até morrer, se acompanha tudo sobre Fogão, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo, porque aqui, a notícia quente chega primeiro e com exclusividade. Agora, respira fundo, porque o que eu vou te contar é de deixar qualquer torcedor boquiaberto. Nomes importantes do elenco foram envolvidos. Um deles, inclusive, era tido como uma das grandes apostas de John Testor. E o outro? Bem, o outro é um dos jogadores que mais dividiram opiniões dentro da torcida. Estamos falando de Jair e Igor Jesus, e o que aconteceu com eles muda completamente o cenário do Botafogo para a sequência da temporada. Você tem ideia do que são 191 milhões de reais entrando nos cofres do clube? Pois é, esse é o valor que o Nottingham Forest está pagando por apenas 2 jogadores do elenco botafoguense. Mas calma, não é só isso. O que está por trás dessa negociação é ainda mais curioso, intrigante e até misterioso. Vamos por partes, porque essa história tem muitos elementos que o torcedor precisa entender antes de tirar suas conclusões. O anúncio que pegou todo mundo de surpresa. A bomba estourou durante a exibição do programa SBT Esportes Rio, apresentado por um dos jornalistas mais conectados com os bastidores do futebol carioca, Vene Casagrande. Segundo ele, o Botafogo vai receber 30 milhões de euros do Nottingham Forest, que, convertido para o real, ultrapassa os 190 milhões. O valor está sendo dividido da seguinte maneira: 18 milhões de euros, 114,7 milhões de reais, por Igor Jesus. 12 milhões de euros, 76,4 milhões de reais, por Jair. O valor por Jair causou uma verdadeira comoção entre os torcedores. E com razão. Afinal, foi exatamente esse o valor que o Botafogo pagou ao Santos pela contratação do zagueiro. Então o torcedor pergunta: mas como assim? Vende pelo mesmo valor? Não teve valorização? Não foi prejuízo? E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. O que está por trás do negócio? Testou sua relação com o dono do Nottingham. Vene Casagrande trouxe uma explicação que parece simples, mas que pode esconder uma jogada muito mais estratégica do que se imagina. Segundo ele, a forma de pagamento influenciou diretamente na decisão da venda. A fonte que repassou a informação para o jornalista teria dito o seguinte: você tem que olhar a forma de pagamento. A gente vai pagar ao Santos de determinado jeito. Vamos receber do Nottingham Forest de outro jeito. Acaba sendo melhor receber mais rápido um valor menor. É aqui que entra o nome que comanda todas as decisões no Botafogo: John Testor. Para quem não sabe, Testor tem uma excelente relação com Evangelos Marinakis, o bilionário grego que é dono do Nottingham Forest e também do Olympiacos. E não é de hoje que os dois se ajudam em negociações. Há uma conexão direta entre os clubes da Eagle Futebol. E embora o Forest não seja um clube do grupo, as ligações pessoais entre os donos das SFS acabam facilitando certos acordos de cavalheiros. E é justamente isso que está fazendo o torcedor desconfiar. A torcida está certa em se preocupar. Agora, você que está nos ouvindo, eu preciso te perguntar: isso é bom ou ruim para o Botafogo? Vamos analisar friamente. Por um lado, são quase 200 milhões de reais entrando em caixa, e isso pode ser reinvestido em reforços, estrutura, base, folha salarial, tudo que um clube precisa para se manter competitivo. Mas por outro lado, perdemos 2 jogadores importantes no meio da temporada, e, no caso de Jair, ainda sem lucro algum. Isso assusta o torcedor que já viu o Botafogo desmoronar no Brasileirão do ano passado justamente por causa de perdas no elenco. Além disso, o fato de Testor vender tão rápido e, aparentemente, sem ganhar nada na transação de Jair, faz o torcedor pensar: será que o Botafogo está sendo usado como ponte? Será que estamos perdendo jogadores para enriquecer outros clubes do grupo ou parceiros pessoais de Testor? Igor Jesus, o novo craque brasileiro na Premier League. Sobre Igor Jesus, a situação é um pouco diferente. O atacante chegou ao Botafogo sob desconfiança, mas com o tempo foi mostrando seu valor. Com apenas 20 anos,
Ele chamou atenção não apenas pelo físico, mas pela capacidade de finalização e presença de área. Testor já havia afirmado em entrevistas anteriores que via Igor como um ativo valioso e que poderia render cifras milionárias. E foi exatamente o que aconteceu. Com apenas alguns jogos em alto nível, o Nottingham Forest bateu o martelo e decidiu pagar pesado. E não é qualquer valor. 18 milhões de euros. Em reais, mais de 110 milhões de reais por um jovem que até pouco tempo estava em um clube menor. Mas será que foi a hora certa de vender? Será que ele poderia valorizar ainda mais? E agora, como fica o elenco do Botafogo? A grande questão é: o Botafogo vai repor essas saídas? E com quem? A janela de transferências está aberta e John Testor já prometeu reforços. A torcida espera nomes à altura para substituir não apenas a força física e defensiva de Jair, mas também o faro de gol e o potencial técnico de Igor Jesus. Há nomes sendo especulados. O clube trabalha em sigilo. Mas os bastidores indicam que Testor quer, sim, fazer movimentações cirúrgicas, sem repetir os erros de 2023. E aí que entra um ponto extremamente curioso que poucos perceberam. Alguns jornalistas investigativos vêm apontando que Testor estaria tentando antecipar a chegada de jogadores de seus outros clubes, especialmente jovens talentos do Lyon e do Molenbeek, da Bélgica. O objetivo seria usar o Botafogo como vitrine na América do Sul para acelerar valorização. Será que teremos novos produtos chegando com o selo Eagle Futebol? Será que o Botafogo está virando um entreposto de negociação? Ou será que essa é a maneira inteligente de manter o clube competitivo e financeiramente saudável ao mesmo tempo? Conclusão: negócio bom ou ruim? A resposta para essa pergunta só o tempo vai dar. A verdade é que a venda de Jair e Igor Jesus deixou a torcida em polvorosa. A diretoria promete novos reforços, mas as perdas são sentidas. O torcedor quer resposta dentro de campo. Se você ficou até aqui, deixa sua opinião. Testor fez certo ao vender os dois agora? Ou deveria ter segurado? E o mais importante, você acredita que com esses 191 milhões o Botafogo vai conseguir finalmente montar um elenco para ser campeão brasileiro ou até sonhar com algo maior? Fala com a gente nos comentários. E mais uma vez, se você é apaixonado pelo Glorioso, se inscreve no canal agora, ativa o sininho das notificações e fique ligado em todos os próximos capítulos dessa história que ainda vai dar muito o que falar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!